Versões, né? Graça e paz, queridos. Bom dia para todos. É uma alegria estar aqui novamente com vocês, para juntos nós adorarmos esse Deus, esse Cordeiro Trino de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que nos alcançou, o Cordeiro de Deus que nos salvou. É uma alegria estarmos aqui, é um grande privilégio que o Senhor nos concede. E também para juntos nós meditarmos na palavra de Deus. Eu estou bastante entusiasmado com aquilo que li na palavra de Deus e quero compartilhar com você esse trecho da palavra de Deus, essa porção da palavra de Deus, esperando que você também saia hoje daqui animado, esperando que você saia daqui também cheio de vida, de alegria, de entusiasmo, por causa da palavra de Deus. Amém? Eu quero convidar você, amém? Beleza? Estamos juntos nessa então? Vamos lá. Eu quero convidar você para ler um trecho que nós temos um grupo de estudo da palavra de Deus aqui, e esse grupo, nós meditamos nesse trecho, nessa semana, né? E lendo esse texto e voltando os olhos para alguns capítulos anteriores, algo veio ao meu coração que eu queria compartilhar com você. Esse texto se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Nós vamos ler do 13 ao 17. Diz assim, eu vou ler na ARA aqui, tá bom? Está aí? Na atualizada, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, que depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Está se referindo a Jesus, logicamente, já deu para perceber, né? Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então, designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Amém? Esse é o trecho que nós lemos e meditamos nessa semana com um grupo de irmãos. Mas lendo esse versículo, esse versículo me propôs a ler os capítulos anteriores. Jesus está aqui num momento de escolha dos seus discípulos, de nomeação dos seus 12 discípulos. E lendo isso, eu quis ler os capítulos anteriores para perceber alguma coisa de diferente. Alguma coisa que pudesse saltar aos nossos olhos para essa manhã, para esse tempo aqui de meditação da palavra de Deus. E quando eu comecei a reler os capítulos 1 e o capítulo 2, antes de entrar aqui no capítulo 3, algo logo me saltou aos olhos, que é a dinâmica de vida de Jesus. Como Marcos, o evangelista Marcos, ele vai apresentando as histórias de Jesus aqui sem muitos detalhes, mas com muita dinâmica. A gente vai olhando e vai lendo as histórias e a gente vai percebendo que encantadora é essa figura, essa pessoa chamada Jesus. Como ele desperta encanto nas pessoas. A gente vai olhando e vai percebendo que por onde Jesus passa, parece que um rastro de vida vai ficando, de alegria, de cura, de transformação. A gente começa a perceber que por onde Jesus passa, os ambientes mudam, as vidas mudam, as histórias são transformadas. E eu fiquei absolutamente encantado com Jesus novamente quando reli essas histórias. Por exemplo, quando a gente vai lá no capítulo 1, logo lá no versículo 16, né, a gente percebe que Jesus caminhando pelo mar da Galileia, ele vai encontrar Simão e André lançando as redes, são pescadores e também pecadores, né? Mas eles estão ali no ofício deles, e Jesus passa e simplesmente diz,
vem e segue-me. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês, minha voz está falhando bastante devido a uma gripe que eu peguei, uma tosse, tá bom? Então, se vocês perceberem a voz falhando, tá bom? De vez em quando eu vou ter que tomar uma aguinha ali. Então, só para vocês, tá? Não achar que eu estou nervoso, que eu estou alguma coisa assim. É da voz mesmo, está falhando, tá bom? Então, a gente, olhando para as histórias de Jesus, a gente percebe isso. Como é encantador esse Jesus, o Jesus de Nazaré, o Jesus da Galileia. Se eu não conseguir, o Eric assume e toca. Tem o Eric, tem o Fernando. Ele logo vai e chama Simão, André, Tiago, João e diz: vem, segue-me. Porque vocês vão deixar de ser pescadores de peixes e vão passar a ser pescadores de homens. E eles, sem pensar, e eles sem nenhuma dúvida, sem nenhum questionamento, eles simplesmente vão e seguem a Jesus. A gente vai perceber que Jesus, depois de chamar esses 4 discípulos, Jesus entra em Cafarnaum, no versículo 21. E era um sábado, e Jesus começa ali a ensinar, e as pessoas ficam maravilhadas. Olha o que diz o versículo 22. As pessoas ficam maravilhadas com a doutrina de Jesus, com aquilo que Jesus está dizendo. É algo novo, é algo surpreendente, é algo renovador. E as pessoas ficam encantadas com isso, porque ensinava como que tem autoridade, e não como os religiosos da época. E não tardou para que aparecesse naquele momento um homem de espírito imundo, e quando aparece, Jesus já repreende, aquele homem é liberto. Coisa extraordinária. Percebe isso, que por onde Jesus passa, aonde Jesus entra, as coisas mudam, as coisas se transformam. Jesus sai dali, no versículo 29, e vai para a casa de Pedro, e encontra a sogra de Pedro. Olha, isso é extraordinário demais. Jesus, ele é até favorável às sogras. Jesus, ele abençoa até a sogra aqui do Pedro, que estava enferma. Versículo 32, mais tarde, ao cair do sol, trouxeram a eles todos os enfermos, perceba isso. Os enfermos, os endemoniados, toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou a muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitiu que falassem. Jesus vai realizando obras extraordinárias. É a vida brotando, são as coisas sendo transformadas. Vidas sendo mudadas, curadas, libertas. Dá para perceber isso? Que encantador é esse Jesus, que figura encantadora, que pessoa encantadora. As pessoas estão maravilhadas, as pessoas estão boquiabertas, as pessoas estão completamente entusiasmadas com Jesus. E se a gente for lendo, a gente vai percebendo isso. Versículo 40, Jesus cura um leproso, o leproso chega e diz assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus diz: isso é tudo que eu quero, isso é exatamente o que eu quero, portanto fique limpo. E diz a palavra de Deus que o leproso ficou imediatamente limpo da sua lepra. Isso é maravilhoso. É Jesus, Jesus entre os homens, entre os pecadores, entre os enfermos, entre os excluídos, entre os rejeitados, transformando a vida de cada uma dessas pessoas. E lendo, você poderá ler depois todas essas histórias, e eu desafio que você leia. Mas eu percebi também que tudo isso aconteceu num ambiente extremamente religioso. Todas essas histórias de Jesus acontecem num ambiente de devoção,
num ambiente de religião, uma religião instituída, num ambiente de crenças, de valores e de princípios. Isso acontece nesse ambiente que também falava de Deus, nesse ambiente que também anunciava um Deus, o Deus de Israel. Mas perceba que é esse ambiente que está com essas pessoas são pertencentes a esse ambiente, um ambiente doente, que embora se declare de crenças, de valores e de princípios, é um ambiente vazio de vida, é um ambiente sem esperança, é um ambiente sem alegria, porque os enfermos estão nesse ambiente. Essas pessoas que são tocadas por Jesus estão no meio desse ambiente, elas pertencem a esse meio. E olha o que diz, para a gente perceber isso de maneira muito clara, eu quero ler o capítulo 3. Primeiro versículo diz assim, que de novo, Jesus vai à sinagoga, o centro desse ambiente, o lugar de culto desse ambiente. E ele entra na sinagoga, e estava ali um homem que tinha sua mão ressequida. E estavam observando os líderes daquele ambiente, aqueles que se declaravam ter suas crenças, valores e princípios. Eles estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado. Porque aqui tem um valor importante para eles, o sábado. O sábado faz parte dos 10 mandamentos. Guarda o sábado. E eles estavam então observando Jesus para ver se curaria aquele homem no dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio desse ambiente, se coloque aqui no meio para que todos te vejam. E aí Jesus faz uma pergunta para aqueles líderes, para aqueles religiosos. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? E diz a palavra de Deus que eles ficaram em silêncio. Não falaram nada. Jesus traz o homem para esse meio. O que é que a gente faz com esse homem? A gente deixa ele nesse estado, porque é sábado, porque vocês estão fazendo mau uso do sábado, porque vocês se declaram gente de crença, princípios e valores, mas não conseguem amar esse homem, não conseguem ter misericórdia desse homem. E diz a palavra de Deus que eles ficaram em silêncio, não falaram nada. Jesus então, olhando ao redor, olha essas expressões aqui. Gente, é o Marcos que escreveu isso. Ele olha ao redor, ele fica indignado com aquela situação. Condoído, triste, absolutamente triste, com a dureza de coração daqueles homens. Ele então se dirige àquele homem e diz, estende a mão. E o homem estendeu a mão, e a mão daquele homem foi restaurada. E olha o versículo 6. Retirando-se os religiosos,
que eles fizeram? Eles conspiraram. Eles conspiraram logo com os herodianos. Eles eram rivais, não eram da mesma igreja. Aliás, Herodiano não era nem de igreja nenhuma. Eles se ajuntaram, porque eles tinham um interesse comum. E o interesse comum era tirar a vida de Jesus. Perceba duas coisas. A primeira, então, é que por onde Jesus passa, a vida acontece. Jesus é um inconformado. Jesus, ele não se contém em ver gente destruída pela vida. Jesus, ele não se contenta em ver gente derrubada, caída, prostrada. Jesus age em favor desses, de pecadores. Jesus, no capítulo 2, se a gente for ler, quando ele chama o Levi, o Mateus, e ele diz para o Levi também, que era publicano, era cobrador de impostos: Levi, larga isso aí, me segue. E diz a palavra de Deus que Levi fez igual aos outros. Simplesmente largou tudo e seguiu Jesus. E diz que depois Jesus vai para a casa de Levi, se senta com pecadores, vai almoçar, vai jantar. E que no meio de Jesus tem gente de má índole. Porque Jesus veio para esses, ele diz: eu vim para esses. Eu vim para esses que precisam. Eu não vim para os bons. Eu não vim para quem se acha e se julga que tem uma boa crença, princípios e valores. Eu vim para gente destruída. Eu vim para gente que ninguém dá importância. Eu vim para aqueles para quem um médico disse: você está condenado. Você vai morrer. Eu vim para aqueles para quem a religião fechou as portas. Eu vim para esses que ninguém quer se sentar com eles, ninguém quer ouvir. Então, essas duas coisas eu queria deixar hoje para a gente refletir. Que por onde Jesus passa, tem vida. Onde Jesus está, tem festa. Onde Jesus está, tem alegria. Onde Jesus está, tem recomeço. Onde Jesus está, tem tente outra vez. Onde Jesus está, tem assim: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Mas Jesus age nesse ambiente. Nesse ambiente que destrói. Nesse ambiente que humilha, que oprime. Nesse ambiente de pedras nas mãos. Lembre-se das histórias de Jesus. A mulher que foi pega em adultério. O que os religiosos fizeram? Eles pegaram o quê? Pedras nas mãos. Foi por isso então que Jesus decidiu não aqui, mas a vinda de Jesus à terra já foi essa decisão de iniciar um novo movimento. Um novo movimento com 12 homens. Um novo movimento com 12 escolhidos. É por isso que ele sobe ao monte. E então chama para si aqueles a quem ele quis. Aqueles que estavam na beira do caminho e simplesmente disse para esses: vem, segue-me. Segue-me. Vem comigo. Vem para um novo tempo. Vem para uma nova história. Vem para uma nova vida. Vem para algo novo. Para uma mensagem nova.
para uma religião nova, se é que podemos dizer isso. Mas vem para um estilo de vida, para um movimento de vida diferente. Vem também para restaurar, vem também para curar, vem também para pregar, vem também para impor as mãos sobre as pessoas, para que elas sejam curadas, para que elas sejam restauradas, para que os demônios não hajam mais sobre a vida delas. É esse o convite que Jesus faz aqui para os seus discípulos. Para esses homens, ele chama esses, e diz a palavra de Deus que esses largaram tudo. Esses entenderam que não há projeto de vida mais lindo do que o projeto de vida estabelecido por Jesus. Não há história de vida mais linda do que a história de vida perto de Jesus. Jesus chama esses discípulos para estarem com Ele, para os enviar a pregar e para dar autoridade, para que eles também possam, por onde passar, deixar um rastro de vida, de graça, de misericórdia, de bondade, de favor, de cura, de transformação. E é essa palavra que eu queria trazer para vocês hoje. Nós sempre estamos diante de duas possibilidades na vida: de seguir o movimento de Jesus, ou então, como eu já ouvi muito, e você também já ouviu muito sobre isso, não, eu estou na religião dos meus pais. Vocês já ouviram isso? Gente falar assim? Não, eu estou na religião dos meus pais. Ótimo. Mas a vida não é só crenças, princípios e valores. Também. E eu disse isso para um amigo nessa semana. Se suas crenças, princípios e valores estão deixando para trás um amontoado de gente caída pelo chão, tem alguma coisa errada. Deu para entender isso? Se aquilo que você acredita, se o que você chama de princípio e valor, quando você olha para a história da sua vida, quando você olha no seu WhatsApp, quando você olha para o seu Facebook, e tudo que você vê é briga, é gente cancelada, é gente que eu não quero mais ver nunca mais. Tem alguma coisa errada nisso. Esse não é o movimento de Jesus. Esse não é o caminho de Jesus. Eu repito, esse não é o caminho de Jesus. Porque olha o caminho de Jesus. Por onde ele passa, é gente sendo abraçada, é gente sendo acolhida, é gente sendo amada, é mão estendida, é palavra de cura, é palavra de amor, é palavra de restauração. Eu pergunto, não vamos muito longe, olha para 2022, olha para a sua vida, o que é que você construiu em 2022? A gente está chegando já no fim do ano, e a gente espera chegar ao fim do ano para fazer renovação de votos, não é isso que a gente faz? Não, em 2023 vai ser tudo diferente. Em 2023, eu vou fazer academia, eu vou cuidar
da queda de cabelo, eu vou fazer isso, eu vou estudar inglês, eu vou fazer isso, eu vou fazer MBA, eu vou, né? Vou me especializar, vou fazer. Pois não espere chegar 2023. Olha hoje para a sua história. Olha para as coisas que você tem construído. O que é que você tem deixado para trás? Será que você se parece mais com Jesus? Você está se parecendo mais com Jesus? Ou será que você se parece mais com aqueles religiosos que tinham suas crenças, princípios e valores? Tinham. E eram valores altos. Eram princípios elevados. Mas olha o que eles produziam. E olha o que Jesus produziu. Com quem a gente quer se parecer? Com quem a gente quer ser comparado? Como filhos e filhas desse Deus que tanto amou o mundo e amou de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. João 10,10 diz assim: cuidado, porque o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas eu não. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Qual é a vida que nós queremos? Por qual vida o nosso coração bate? Pulsa as nossas veias? Por qual vida? E é isso que eu queria deixar para o seu coração nessa manhã. Porque, assim como Jesus chamou aqueles 12 para estarem com Ele, para pregar esse evangelho da graça, do reino, do amor, e para dar a eles autoridade, para realizar as mesmas obras de Jesus. A autoridade que Jesus dá é para isso. Ele diz: quem crê em mim, obras ainda maiores fará. Mas que obras nós estamos produzindo? Onde é que estão os curados, os tocados, os abraçados? Onde é que estão aqueles que estavam prostrados e caídos pela vida e nós ajudamos a levantar? Quem crê em mim, obras ainda maiores fará. E hoje nós precisamos dar essa resposta para nós mesmos. A quem nós queremos seguir? A quem nós queremos imitar? Se queremos imitar aos religiosos, será que não estamos dando muita vez e voz para os religiosos no nosso coração? E nos esquecendo de voltar os nossos olhos, assim como fiz nessa semana, e me encantar novamente com Jesus. Eu quero me encantar com esse Jesus. Eu oro para que os meus olhos voltem a brilhar novamente por esse Jesus. Esse Jesus que ama incondicionalmente. Ama. Que o Senhor faça isso conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.